Opa, bom? Lego Lendas de Shima, um desenho complexo e muito profundo, envolvendo tradição, uma gigantesca guerra entre as 8 tribos, a batalha entre a tribo de fogo e as antigas tribos de gelo, e apesar de ser bem esquecida, se tornando praticamente uma lost media aqui no Brasil, ela é tão boa quanto Ninjago. Então hoje eu vou te contar a sua história completa, do início ao fim, cobrindo todos os detalhes que passaram despercebidos por você, ou que você sequer conseguiu assistir. Então, sem mais enrolação, vamos do começo. Séculos atrás, antes do surgimento dos humanos, a Terra era governada completamente e somente por animais normais, até que um certo dia suas vidas mudaram completamente, quando um raio misterioso acertou o Monte Cávora, arrancando boa parte de seu tobo e o abençoando com uma água mágica, chamada de Chi. Esses animais que viviam tranquilo acabaram bebendo dessa água misteriosa, passando por uma evolução surpreendente, saindo de animais comuns para animais bípedes e muito mais inteligentes. Essa evolução levou também à criação de tribos, sendo elas a tribo dos leões, dos crocodilos, das águias, dos lobos, dos gorilas, dos corvos, dos rinocerontes e por fim a dos ursos. Além de algumas outras que mais pra frente nós veremos melhor, mas a princípio essas são as 8 tribos principais que vemos no desenho. E uma outra coisa interessante a se comentar é que tivemos um animal de cada uma dessas 8 tribos que se recusaram a beber da água mágica para permanecerem como animais simples, do jeito que eles eram, que ficaram conhecidos como as bestas lendárias. É dito, segundo uma lenda, que quando Shima mais precisar, essas bestas voltarão para salvar a todos. E todos atualmente acreditam muito fielmente nisso. Dito isso, nós vamos conhecer primeiramente os leões, que foram basicamente a primeira tribo a se desenvolver, se tornando basicamente os reis que comandavam Shima. Eles também foram os primeiros a descobrir aonde a fonte de Chi estava, então se tornaram também seus guardiões. Todo mês, Lagraves, o rei da tribo dos leões, fazia um evento, reunindo todos os reis das outras 7 tribos, onde lhes entregava suas partes de Chi. E o Chi aqui era dividido dessa forma para que não houvesse uma tribo com mais poder ou energia que a outra, evitando assim também o início de uma possível guerra ou de um desastre sem precedentes. Para você que está se perguntando para que serve o Chi, eu vou te explicar. Ele é basicamente uma bola que, quando colocada em sua armadura, corpo ou qualquer outra parte de si, dava ao usuário um poder imenso, aumentando suas habilidades em quase 10 vezes, segundo a wiki aí de Shima, né? Os conectando também ao seu estado de animal primordial, aumentando a inteligência, essas coisinhas assim. E uma regra muito importante sobre o seu uso é que os membros das tribos não tinham permissão de conectar Chi em seus corpos antes de se tornarem adultos, porque antes dessa idade seu corpo não conseguiria suportar tamanho poder. E uma outra coisa muito interessante é que todo mês uma bola de Chi dourada também era criada, mas por ser uma única unidade havia um torneio onde o ganhador ficaria com ela. Ela é meio que o prêmio principal de tudo ali. E esse Chi dourado é tão especial assim porque, diferente das bolas de Chi comum, ela aumentava ainda mais o poder de quem a usasse, e não só isso, também poderia ser usado de formas inimagináveis. Com isso, nós conhecemos nosso protagonista principal, Laval, o príncipe da tribo dos leões, que um dia irá governar tudo. Ele faz muita merda por aí e quando eu digo isso, acreditem em mim, ele quase destruiu Shima 2 vezes. E ele também é ocupado por muita coisa que vai acontecer daqui pra frente, tá? Vocês vão ver. Laval era amigo de todos os príncipes das outras tribos e alguns líderes, mas principalmente de Krager, o príncipe dos crocodilos. Certo dia, os 2 melhores amigos estavam em seu lugar favorito, brincando, lutando, se divertindo. E impaciente para conseguir o seu Chi, Krager sugeriu para Laval deles entrarem na sala secreta onde era guardado todo o Chi de Shima, dando uma desculpinha esfarrapada que era bom eles verem para ter uma ideia melhor de como é que funcionava e aquela coisa toda, né? Laval sabia que isso era ilegal e sabia também que estava entrando numa fria, mas mesmo assim seguiu seu amigo e foram até a sala secreta. E bem, como era de se imaginar, tentado com tanto poder, Krager imediatamente pegou uma das bolas de Chi e colocou em seu peito. O problema é que, como dissemos antes, tinha uma idade mínima para usá-la. E infelizmente nosso crocodilo acabou perdendo completamente o controle de seu poder, entrando basicamente em Berserker. Felizmente o rei Lagraves conseguiu parar o crocodilo e planejava puni-lo, de acordo com as leis. Os 2 reis, junto de seus filhos, foram colocados frente a frente. Lagraves obviamente queria punir Krager, mas Cromnos culpava Laval e queria que ele se desculpasse, dizendo que ele que fez a cabeça de seu filho. Mas bem, obviamente Laval não fez nada disso e seu pai, claramente o defendeu. No fim das contas, ninguém se desculpou e as coisas ficaram assim por um tempo, com os 2 grupos tendo essa rixazinha entre si. Mas se você pensou que isso ia parar por aqui, você obviamente achou errado. Sabendo agora onde estava escondido o Chi, Krager se juntou ao Oris, o atual líder dos lobos, e foi tentar conseguir mais Chi. Eles obviamente foram descobertos nesse meio tempo e Laval começou a perseguir seu melhor amigo para entender melhor o porquê dele ter feito isso. Krager, em desespero, rapidamente atirou para cima um sinal de emergência, convocando toda a sua tribo e dando início a uma guerra
guerra entre os leões e os crocodilos. Nesse meio tempo, Laval e Krag conseguiram conversar e chegar a um acordo, mas mesmo tentando convencer seus pais, infelizmente a guerra já tinha começado. Muita coisa acontece durante a batalha e o veículo dos pais de Krag fica preso no limite de um desfiladeiro muito profundo. Então no fim, mesmo com muito esforço, Crômenos e sua esposa caem desfiladeiro abaixo. E uma coisa importante sobre esse desfiladeiro é que as pessoas daquela região acreditavam que tudo que caía não voltava de forma alguma. Então Crômenos e sua esposa foram dados como mortos. Depois disso, a tensão entre os dois grupos foi ficando ainda maior, com ressentimentos crescendo em seus corações. Cruller, a irmã de Krag, que sempre cobiçou o trono de seu pai, tentava fazer a cabeça do crocodilozinho para se vingar da tribo dos leões, mas o garoto sabia que a culpa era toda sua e de mais ninguém. Então, para colocar seu plano em ação, Cruller usou uma planta mágica que tinha a habilidade de persuadir a pessoa que cheirasse seu pólen, fazendo com que Krag se tornasse basicamente uma marionete sua, dando início assim à sua vingança, começando atacando a tribo dos leões. Dito isso, no dia seguinte seria o dia da entrega do Shi para as outras tribos, e principalmente seria o dia em que Laval ganharia seu próprio Shi. Todo mundo estava animado, era uma festa e tanto no Templo dos Leões, mas esse também era o momento perfeito para um ataque em conjunto. Krag uniu forças com outras duas tribos, a tribo dos lobos, comandada por Oris, e a tribo dos corvos, que na minha opinião são as piores duas tribos. O ataque infelizmente dá certo de início e Krag consegue roubar algumas pedras de Shi, mas em resposta a esse ataque, os leões foram muito inteligentes. Lagraves, por sua vez, chamou reforços, convocando as tribos aliadas para ajudá-lo. Entre seus aliados estavam a tribo dos gorilas, que normalmente eram seres neutros, mas não queiram ver eles irritados, tá? Eles podem brigar muito. E principalmente sua maior aliada, a tribo das águias, um povo cheio de história e muito sábio. O confronto, por sua vez, continuou a aumentar sem parar. Explosões, mortes, tudo que uma guerra podia proporcionar estava acontecendo. Laval, por sua vez, enfrentava seu antigo melhor amigo em uma luta cara a cara. E Krag, que ainda estava sob o controle de sua irmã, culpava o leão por ser o responsável da morte de seus pais. Laval, obviamente, não queria enfrentar seu amigo. Ele estava se segurando ao máximo para não feri-lo. Mas Krag, em um momento de fúria, joga o garoto na água. Isso pode não parecer muito ruim à primeira vista, mas acaba sendo horrível, porque Laval não sabia nadar. Se afogando, o garoto estava quase perdendo sua consciência, mas felizmente foi salvo por ninguém mais, ninguém menos que uma das bestas lendárias, o próprio leão. Como nós dissemos antes, esses seres voltariam para Shima quando ela mais precisasse. E bem, esse aqui parecia ser o caso. Junto de Laval, eles chegam até o centro da guerra, no Templo dos Leões. Todas as tribos em volta ficaram espantadas ao ver uma das bestas lendárias bem em sua frente. Então é claro que imediatamente largaram suas armas e pararam a guerra. Krag, por sua vez, ainda sob o efeito da planta, até tenta atacar, mas, bem, ela era muito superior comparado com aqueles seres evoluídos. Então deu só um tabefe no crocodilozinho que saiu voando. Com isso, eles entendem que ali acabou. As tribos recuam e Laval finalmente consegue colocar o Shi pela primeira vez em seu corpo, amplificando em 10 vezes os seus poderes. No fim, tudo é encerrado e a besta lendária também vai embora, dando a entender que seu trabalho foi cumprido. Um mês depois, nada demais aconteceu nesse meio tempo, porém a tensão entre os dois grupos estava chegando em seu ápice. Durante o próximo dia da distribuição de Shi, todas as tribos se reuniam novamente, e mesmo sendo inimigos jurados, a regra era que o Shi deveria ser distribuído igualmente. Então Lagraves foi obrigado a entregar o Shi para os crocodilos. Como era de se imaginar, o garoto leão, insatisfeito, confrontou seu amigo depois do evento para tentar tomar o Shi que ele recebeu, porque ele acreditava ser injusto. Krag, por sua vez, se faz de inocente e entrega voluntariamente o Shi que ele recebeu para meio que pintar o garoto como o vilão da história, dizendo que ele os roubou e aquela coisa toda. E aqui eu não sei se ele foi gênio ou foi burro, mas acaba dando certo, porque Laval vai até a beira daquele mesmo desfiladeiro de antes e joga fora o Shi que recebeu do crocodilo. E por favor, lembrem dessa cena, porque ela vai ser muito importante. Dito isso, em um ato de raiva, Krag acaba atacando Laval, que também cai no desfiladeiro. Esse era para ser o seu fim, nada conseguia voltar no desfiladeiro, mas felizmente, antes que tudo estivesse perdido, ele foi salvo por Eris e levado de volta para o Templo dos Leões. Durante um bom tempo, ele até tentou de todas as formas conseguir obter mais Shi, mas felizmente não fez muita coisa aqui não e só passou mais um tempo. Dito isso, outro mês se passa, e era o momento da competição para ver quem ficaria com o Shi dourado novamente. E dessa vez seria uma corrida de motos, tecnicamente uma corrida com speeders, mas enfim, é meio que uma corrida de motos aqui, tá? Durante essa corrida nós conhecemos dois importantes personagens. Dum Delauche, um pavão conhecido como o maior velocista de Shima, mas que tinha se aposentado um tempo atrás. E para vocês que estão se perguntando por
porquê dele voltar do nada, bem, é claro que foi dinheiro, né? Krager pagou Dom de la Ush para ele ganhar a corrida e pegar o Chi dourado, já que ele mesmo não tinha capacidade de ganhar, tá? E o outro personagem que conhecemos é o Shadowwind, uma figura sombria e muito habilidosa. E cara, esse aqui sim é o atual melhor corredor de Shima. Entretanto, ninguém sabe de fato quem ele é. Ele tinha ganhado inúmeras corridas um tempo atrás, e essa aqui ele também ganhou. Então no fim apenas pega seu prêmio e vai embora sem dizer sequer uma palavra. Dito isso, mais um tempinho se passa, alguns episódios acontecem uma coisinha ou outra, mas nada demais, até que Krager sai finalmente do controle de sua irmã, e obviamente repudiava tudo que ela estava fazendo. Crawler, por sua vez, não queria desistir, então para manter vivos seus planos de destruir os leões, ela entra em contato com a tribo dos lobos. Porém, eles não eram burros o bastante para enfrentar os leões sozinhos, né? Então recusaram sua proposta inicial. Em resposta, Crawler inteligentemente mostra o juramento da matilha, que é basicamente um acordo feito entre a tribo dela e a tribo dos lobos muito tempo atrás, onde afirmava que os lobos a ajudariam em qualquer ocasião e em qualquer tempo. Dessa forma, ela meio que força eles a seguir suas ordens. Mas para incentivá-los ainda mais, ela faz um acordo, onde daria fim a esse juramento caso eles roubassem todo o Chi da tribo dos leões. E bem, essa era uma proposta tentadora, então todos ali obviamente concordaram, e eles planejam fazer seu ataque durante o próximo torneio de Chi dourado. Dito isso, chega o dia e astutamente o Oris usa uma raposa para semear a discórdia naquele grupo, basicamente bagunçando tudo, inventando mentiras e colocando uma tribo contra a outra, fazendo com que os guardas leões estivessem ocupados tentando acalmar a todos e eles pudessem roubar o Chi tranquilamente. Dito isso, em meio à luta, Laval e Krager descobriram sobre o plano de Crawler, então rapidamente deixaram a competição e vão tentar impedi-los. Dessa forma, o príncipe dos leões e o atual rei dos crocodilos uniram forças contra o mal. Entretanto, durante a batalha, nosso crocodilo é arremessado longe, correndo um grande risco de morte, e Laval obviamente corre para salvá-lo, deixando com que infelizmente os ladrões fugissem com todo o Chi. Mas no fim das contas, Krager foi salvo, tá? Isso é importante. Do outro lado, depois de tudo isso, Crawler comemorava, e assim como combinado, jogou fora o juramento da matilha no mesmo desfiladeiro de antes. E eu tô afirmando que é no mesmo desfiladeiro porque isso vai ser importante, tá certo? Dessa forma, os lobos estão finalmente livres e voltam a ser aqueles seres que foram antes, saqueando e destruindo tudo o que queriam, como se nada agora os limitasse mais. Eles se tornaram ainda mais fortes com o passar do tempo e começaram a roubar o Chi de todas as outras tribos espalhadas por Shima, e planejavam até mesmo atacar os leões. Enquanto isso, Crawler foi finalmente presa por seu irmão, que agora estava completamente são, mas é claro que isso ainda está longe de acabar. Os roubos de Chi estão ficando cada vez mais comuns. Os lobos estavam roubando tudo e qualquer pessoa. Animal, no caso, né? Então, como uma tentativa de redistribuir o Chi corretamente entre as tribos, Laval deu a sugestão da sua tribo se unir com a tribo das águias para entregarem diretamente o Chi para as tribos afetadas. Esse é um plano bem complicado de se executar, porque os lobos estavam famintos atrás desse Chi, mas mesmo assim eles começaram a tentar. Em um desses transportes carregados de Chi, os lobos quase conseguiram roubar Ares e os leões. Eles só não conseguiram graças a Krager, que felizmente estava por perto. Ele então criou uma distração e os leões conseguiram fugir junto de Ares em direção das outras tribos, mas infelizmente acabou sendo preso não muito tempo depois, porque era muitos lobos contra um crocodilo, né? E o mais chocante disso tudo aqui, eu acho, ele foi levado para a mesma prisão que sua irmã estava, porque ela também foi pega pelos lobos. O lado bom da história é que essa sua prisão não demorou muito, porque Laval chegou e facilmente os libertou. Além disso, todo esse evento de Krager ter ajudado os leões, Laval ajudar o Krager, fez com que os dois amigos se reconciliassem. E não só isso, todas as outras tribos também reconheceram seus próprios erros e decidiram assinar um tratado de paz. Todos os 8 personagens principais que representavam suas próprias tribos se uniram da Rocha Eterna, sendo eles Laval dos leões, Krager dos crocodilos, Ares das águias, Gorzan dos gorilas, Oris dos lobos, Rogan dos rinocerontes, Hazar dos corvos e Bladvik dos ursos. E também além deles temos Skinnet, que estava ali como moderador de tudo. Estava indo tudo bem, todos tinham se entendido, todos colocaram seus pontos que queriam concordar ou não, mas é aqui que Crawler entra em cena mais uma vez e lança aquela mesma planta mágica dentro da fogueira, criando uma névoa conhecida como a Névoa do Destino. Essa névoa acabou colocando todos os representantes em um sono profundo compartilhado, onde mostravam qual seria o verdadeiro destino de cada um ali. Nessa alucinação, Krager se viu como o dono de Shima, que tinha todo o poder em suas mãos e poderia controlar todo mundo. Obviamente ele ficou encantado com isso, ele queria isso para ele, então começou a agir feito
feito um louco sedento por poder. Bem, agora Cruller já não precisava mais persuadir ele, né? Ele ficou louco por si mesmo, com fome de poder. Dentro desse sonho, Krager era super poderoso. É como se ele estivesse no auge de seus poderes, tá? E destruía qualquer um dos representantes em uma luta no sonho. Felizmente, Skinnet não entrou no sonho e conseguiu despertar Laval o jogando dentro da água. Laval, por sua vez, até tentou acordar Krager, mas era impossível. Toda vez que ele entrava novamente do sonho, ele tomava uma pisa. Aí tinha que voltar para a água, aí ia tentar de novo e ficava nesse ciclo. Então, no fim das contas, ele foi diretamente para a tribo dos leões pedir ajuda para salvar seus amigos. Ele explicou toda a situação para seu pai e queria usar o Chi Dourado para acordar a todos e impedir que algo pior acontecesse. Como eu tinha dito antes, o Chi Dourado tem várias funções, tá? Seu pai, por sua vez, não podia atender seu desejo, porque era proibido entregar tanto poder a uma pessoa assim, sem que houvesse uma competição. Infelizmente, essas eram as regras. Mas se você conhece Laval, você sabe que ele gosta de quebrar algumas regras, né? Então, no fim das contas, ele roubou o Chi Dourado. No fim, deu tudo certo, ele acordou e salvou seus amigos, só que Krager estava completamente louco. Então, assinar o Tratado de Paz já não era mais uma opção para ele. Voltando novamente para Laval, agora ele deveria enfrentar uma punição severa por seu crime de roubar o Chi Dourado, e a sentença era o exílio permanente. Seu pai obviamente prometeu diminuir a punição depois de entender a situação, mas Laval não aceitou. Por quê? Porque ele é burro. Não só isso, né? Ele também era muito orgulhoso e porque para ele era mais honrado aceitar a punição completa. Com a ausência de Laval, Krager colocou o plano de sequestrar Lagraves em ação. Ele fingiu ser o garoto e armou uma armadilha, prendendo então o rei em uma gaiola. Lá dentro ele não estava sozinho, ele também encontrou Cruller, a irmã de Krager, e em meio a suas conversas ela conta toda a sua história até se tornar uma vilã, dizendo que nunca quis ser do mal, e aquela coisa toda, né? Enfim, voltando para Laval, ele não tinha ido muito longe de casa não ainda, mas seu destino era as terras distantes, que ficava ao redor de Shima, conhecido também por ser o local mais perigoso de lá. Felizmente ele acabou sendo seguido por Skinnet e Pluva, um pássaro que é o dentista dos crocodilos. Essa informação aqui é surreal. Mas enfim, é importante ele ter esse relacionamento, porque ele tinha acabado de voltar de um de seus atendimentos para avisar o garoto que seu pai estava preso lá. Entretanto, antes que pudesse dar meia volta, Shadowwind aparece novamente, entrega para Laval o juramento da matilha e vai embora sem dizer uma única palavra. O ponto importante aqui é que, no juramento da matilha tinha um novo texto, dizendo, nos faça orgulhosos, bebê do milagre. E essa aqui era a forma que o rei Crominos e sua esposa usavam para chamar Krager quando ele era um bebezinho, e ninguém mais sabia sobre isso. O garoto, por sua vez, vai até a base dos crocodilos mostrar aquilo para Krager, e saber que seus pais poderiam ainda estar vivos, reacenderam uma chama de bondade no coração do crocodilo. Mas no fundo ele ainda tinha o objetivo de dominar Shima, tá certo? Porém, em troca dessa informação importante, ele aceitou ao menos libertar Lagraves. Os dois juntos então voltam para o Templo dos Leões e graças aos seus feitos, Laval foi absolvido de seus crimes, podendo novamente voltar para sua tribo. Dito isso, não muito tempo depois, uma nuvem negra começou a atacar o Monte Cávora, e depois de algumas pesquisadas, Laval descobre que essa nuvem estranha vinha diretamente do Reino Esquecido. O porquê? Bem, nós vamos descobrir depois. De qualquer forma, Laval reúne todas as 8 tribos no pé do Monte Cávora e começa a atacar a nuvem negra com balas, a lá RJ mesmo, tá ligado? Felizmente eles conseguem afastar o problema, mas um problema ainda maior surge. Com a saída da nuvem negra, o Monte Cávora interrompe a produção de água, ou seja, o Chi parou de ser produzido. Krager, por sua vez, aproveita a oportunidade e coloca toda a culpa em Laval, porque essa ideia tosca de dar tiros na nuvem foi dele. Uma discussão entre todas as tribos tem início, algumas concordavam com Krager, já outras não. Dessa forma, o caos começava a se instaurar novamente em Shima. Krager então obrigou os lobos a se unirem a ele em uma guerra contra os leões, já que agora ele tinha o juramento da matilha novamente. Os corvos, por sua vez, também se juntaram ao lado do vilão, e por incrível que pareça, até mesmo os rinocerontes também se juntaram a ele. Outra guerra entre todas as tribos tem início, dessa vez um 4v4, com os crocodilos, corvos, lobos e rinocerontes atacando os leões, que uniram forças com as águias, gorilas e ursos. Explosões, morte e destruição tomam por completo o cenário de Shima. Laval e Krager, por sua vez, também tiveram uma breve luta um contra o outro. Os dois acabaram infelizmente ficando à beira da morte quando são jogados dos muros do Templo dos Leões, e em meio à sua queda se lembraram do quão forte era sua amizade. Krager sobrevive à queda, mas Laval estava aparentemente morto. Ver essa cena fez com que o vilão se tornasse bom novamente, ficando completamente devastado por ter tirado, entre aspas, a vida de seu amigo. Só que bem, felizmente Laval sobreviveu, tá? E depois de acordar novamente, ele foi correndo para a beira do Reino Esquecido, junto de Shadowwind, para tentar resolver a situação de alguma forma. E de fato, eles descobrem muita coisa chegando lá. Eles não só encontram um crocodilo lendário, como também encontram a rainha dos crocodilos em suas costas.
Com isso, nós descobrimos que ela e o rei Crominos não morreram quando caíram num precipício. Então vamos com calma aqui, tá certo? Vocês se lembram que um tempo atrás Laval jogou aquelas bolas de chi dentro do mesmo precipício, certo? Então, seres que nunca tiveram acesso a esse poder conseguiram graças a ele e tiveram uma evolução surreal. Aranhas, morcegos e escorpiões agora eram inteligentes e muito poderosos. O rei e a rainha até conseguiram sair do precipício, mas Crominos acabou sendo capturado por esses novos seres poderosos. Além disso, até mesmo as bestas lendárias foram capturadas por eles. Dito isso, uma aventura para salvar as bestas lendárias e o rei dos crocodilos tem início. O grupo com os 8 personagens principais é formado, e seu único e preciso objetivo é adentrar no reino esquecido. Porém, infelizmente, como esse era um lugar desconhecido, tinha muitos perigos que fizeram os personagens suar frio ali. Eles se perderam em uma floresta, encontraram plantas carnívoras que soltavam veneno, foram perseguidos pelos seres daquela nuvem negra e muita coisa louca acontece. Nisso, eles encontram uma casa no meio do nada e simplesmente decidem entrar, o que obviamente dá errado e eles acabam presos em uma armadilha. Felizmente, o dono dessa casa era Lavertus, um leão que foi banido/exilado permanentemente tempos atrás por conta de uma traição, que infelizmente nós não sabemos nada sobre ainda. Lavertus era um indivíduo enigmático, ninguém sabia ao certo se poderia ou não confiar nele, mas como essa era a única opção do grupo, Laval decidiu acreditar. Como dissemos, todas as bestas lendárias foram capturadas pelas novas tribos criadas no Reino Esquecido. Felizmente, com táticas geniais, eles conseguiram salvar quase todas as bestas. Pô, eles criaram um carro tipo besouro para chamar a atenção das aranhas, cara. Se isso aqui é não ser genial, eu não sei o que é então, viu? Nesse meio tempo, entre táticas, resgates e tudo mais, nós descobrimos uma informação importante sobre Lavertus. Ele era o corredor misterioso Shadowwind. Tem mais coisas sobre ele que nós descobrimos, mas eu acho que não é bom falar agora. Vamos deixar mais pra frente, tá certo? Enfim, voltando ao foco, as coisas estavam indo bem para os garotos. E só faltava o lobo para ser resgatado, que felizmente estava preso junto do rei Crominos. Essa era uma oportunidade de ouro para resolver todos os problemas e poder meter o pé para casa. Então, Krager junto de Oris dão início ao seu plano de resgate sozinhos. O que bem, obviamente, não dá certo, né? E eles acabam sendo capturados pelos escorpiões. Mas pelo menos pai e filho aí tiveram um reencontro, né? Se Crominos morresse mais pra frente, pelo menos ele já tinha visto o filho. Laval e o restante do grupo, por sua vez, notam o desaparecimento de Krager e Oris e decidem procurá-los. Para isso, Lavertus entregou algumas armas especiais que ele tinha guardado, incluindo uma espada real dos leões, algo que não é qualquer leão que deveria ter. Muitas questões estavam na cabeça de Laval, mas como ele não tinha muito tempo para isso, ele decidiu deixar de lado e ir salvar seus companheiros. Então, cada um dos personagens montou em uma das bestas lendárias e saíram floresta adentro. Depois de muito procurar, eles encontram a caverna onde seus amigos estavam presos, que também era a base principal dos escorpiões. Enquanto a porradaria estancava entre os mocinhos e os escorpiões, Oris se lembra que sua tribo guardava um dente gigante e o tratava como uma espécie de tesouro. Então, depois de pensar um pouco mais, ele percebeu que esse dente seria do lobo lendário. Isso fez com que o lobo, que estava fora de si, voltasse ao seu estado normal, quebrando assim a gaiola que prendiam os três. Com isso, aqueles que estavam presos foram libertos, mas o problema é que aquela batalha e todos os ataques que tiveram fizeram com que a estrutura da caverna começasse a desmoronar, ameaçando enterrar vivo todos ali dentro. Felizmente, Lavertus entra em cena e se sacrifica para libertar Laval e seus companheiros. E um ponto importante é que, em suas últimas palavras, o leão pediu para Laval mandar um abraço para seu irmão Lagraves e dizer que ele estava com muita saudade. Pois é, não precisa ser gênio aqui, né? Lavertus era, na verdade, o tio de Laval e irmão de Lagraves, o que explica muita coisa. Infelizmente, essa informação veio tarde demais e Laval não pôde aproveitar junto de seu tio, que aparentemente tinha perdido a vida. Com isso, a missão principal foi cumprida e o grupo volta com todos a salvo para o Templo dos Leões. Crominos, por sua vez, pede perdão para Lagraves e propõe uma forma de encerrar esse conflito entre suas duas tribos. Lagraves estava prestes a aceitar a proposta, mas antes disso, o crocodilo diz que tem uma revelação para fazer, que ele sentia que precisava ser dita agora, e era exatamente sobre Lavertus. Infelizmente, ele foi o responsável pelo exílio do leão anos atrás, isso tudo por ciúmes. Muito tempo atrás, Lavertus e a atual rainha dos crocodilos eram apaixonados um no outro. Crominos, obviamente, ficou muito irritado com isso, então usou aquela planta mágica para manipular Lavertus, o fazendo roubar o chi de sua própria tribo. E esse acabou sendo o motivo dele ter sido expulso e perder todo o seu prestígio. Apesar de descobrir isso nesse momento, depois da morte de seu irmão, o Rei dos Leões acaba aceitando e perdoa Crominos, porque o que ele queria agora era paz em Shima. No fim das contas, o tratado é selado e as bestas mágicas sobem até o Monte Kavra para fazer jorrar novamente a água de Chi.
Enfim, com a resolução desse problema, Shima começou a viver uma era pacífica com todos lado a lado. Porém, infelizmente, isso não duraria muito, é claro. O Rei dos Escorpiões, por sua vez, que ainda estava dentro daquele precipício, jogou uma bola de chi mais fundo no precipício. Aquela parte onde ele vivia não era a parte mais profunda, havia um precipício dentro do precipício. Basicamente isso. Infelizmente, essa sua pequena ação trouxe consequências absurdas, porque ele sem querer despertou o líder de uma tribo de animais ancestrais, Fangar, que há muito tempo estava congelado. Esse ser era um tigre dente de sabre da tribo do gelo, que estava ali muito antes de China existir. Por sorte do destino, mais e mais bolas de chi começaram a cair no precipício, tudo culpa do Rei dos Escorpiões novamente. Graças a isso, o tigre dente de sabre conseguiu despertar toda a sua tribo, conhecida como os Caçadores, que é composta basicamente de animais pré-históricos de 3 tribos diferentes, sendo eles os tigres dentes de sabre, mamutes e os abutres. Com isso, ele começa sua marcha até a superfície, com o objetivo de congelar tudo e todos. Surpreendentemente, por onde ele passava, o gelo os seguia, e esse aqui sim parecia ser o fim dos tempos. Depois de mais algumas coisas, eles chegam até o primeiro vilarejo em seu caminho, onde viviam a tribo dos crocodilos. Infelizmente, eles não tinham poder o suficiente para contra-atacar. O poder dos caçadores era muito grande, então no fim, infelizmente, somente Krager e Cruller conseguiram escapar com vida. Eles foram rapidamente buscar a ajuda dos leões, que são basicamente os mais fortes ali. Toda a tribo então se prepara para enfrentar seus inimigos diretamente. Entretanto, lá eles perceberam que suas armas não eram capazes de sequer arranhar os seres pré-históricos. Krager, Laval e Ares então se juntam e conseguem escapar com vida do campo de batalha, e começam a procurar uma forma de contra-atacar aqueles seres. Ares, por sua vez, estava há algum tempo tendo sonhos estranhos com asas de fogo, e acreditava estar relacionada a isso. Felizmente, sua intuição foi perfeita, não falhou aqui, seu sonho era completamente válido. Os 3 então seguem as pistas e sobem até o Monte Kávora, onde encontram a caverna secreta que os levou até a base das Fênix. Lá, eles encontram Fluminox, o governante das Fênix, que foram os primeiros seres inteligentes a existirem em Shima. Além dele, tinha outro personagem importantíssimo, conhecido como Tormak, um tigre que era o parceiro de Fluminox. Ok, sabendo disso, vamos para um flashback bem interessante, tá? Antes de ser atingido por aquele raio lá do começo, o Monte Kávora era o ponto mais alto de Shima, e surpreendentemente ele já era habitado por seres inteligentes, que são as Fênix. Logo abaixo viviam os seres normais como conhecemos, os animais comuns, e essas Fênix queriam muito ensiná-los a serem mais sofisticados, a poderem ter uma vida mais tranquila. Porém, os seres que eles escolheram para ensinar ficaram muito inteligentes, especialmente Fangar. Fangar tinha aprendido tudo o que podia com as Fênix, mas isso ainda era pouco para ele. Ele estava faminto por poder e conhecimento, então tentou dominar Shima atacando as Fênix, que naquele ponto eram os seres mais poderosos que existiam. A tribo das Fênix, por outro lado, protegeram o máximo de seres que conseguiram, mas parar Fangar era praticamente impossível, eles não conseguiam de forma alguma. Então, como última opção, eles usaram a Grande Iluminação. Não sei se lembram do raio, né? Então, essa foi a Grande Iluminação, que apesar de tudo foi incompleta, tá? Ele queria dar inteligência a todos os animais igualmente, porém apenas 8 raças evoluíram exatamente. Infelizmente, também foi capaz de congelar todo o exército do Tigre Dente de Sabre. Infelizmente, Fangar acabou saindo de sua prisão atualmente e desejava enfrentar as Fênix novamente. Então, Fluminox ajudou nossos heróis, entregando-lhes o Chi de Fogo, um Chi muito mais poderoso que até mesmo o Chi Dourado, para vocês terem uma noção. Ares, por sua vez, ganhou o Chi por ser uma nascida dos céus, como eles dizem, além de naturalmente ter o espírito das Fênix. Já Laval e Krager tiveram que se provar dignos, já que eles nasceram na Terra. Felizmente, no fim dá tudo certo e todos nossos protagonistas ganham poder para rivalizar com o poder de gelo de Fangar e seu grupo. Além disso, para ajudá-los ainda mais, o Rei das Fênix também lhes ofereceu Lieila, a filha adotiva de Tormak e a única leoa da série. Lieila era uma guerreira muito poderosa que Laval obviamente se apaixonou. E cara, tipo assim, ele até tentou convidá-la para um encontro no meio da guerra. Enfim, Fangar aproveitou a situação, já que os personagens estavam longe, e atacou o Templo dos Leões para sequestrar Lagraves. Laval e algumas Fênix até tentaram impedir, mas sem sucesso. E se só perder seu pai já não fosse ruim o suficiente, nosso querido leão também não conseguiu proteger Lieila, que foi capturada por Fangar. Se ele já estava puto o suficiente para enfrentar Fangar, agora não vai sobrar mais nada, viu? E tipo assim, para tornar a situação ainda mais uma merda para ele, adivinha o porquê de Fangar ter sequestrado Lieila? Cara, ele simplesmente sequestrou ela porque queria se casar com ela. Pensa numa leoa desejada, viu? Felizmente, no fim das contas, Laval, junto de Flinx, o filho do Rei das Fênix, conseguem chegar onde estavam seus amigos congelados e salvaram a todos, faltando somente agora Lieila, que estava em outro lugar, se preparando pro casamento. Eu tô falando que ela vai se casar, pô?
Além disso, aproveitando a oportunidade, Fangar estava chantageando Tormak, dizendo que devolveria sua filha caso ele lhe entregasse um mapa muito importante para as Fênix. Esse mapa aqui é basicamente o item mais importante de todos, porque ele mostrava a localização das 8 asas de fogo, que foram essenciais durante a grande iluminação lá atrás, e sem elas seria impossível fazê-la de novo. Tentado a ver sua filha novamente, Tormak cedeu e roubou o mapa. Só que, infelizmente, as coisas não foram como ele planejou. Ele até conseguiu roubar e tirar o artefato do Templo das Fênix. Porém, assim que colocou seu pezinho fora do território delas, ele explodiu. Com a detonação, boa parte do exército de Fangar foi de arrasta pra cima. E além disso, a explosão também transformou Tormak em uma pantera. Sem muitas perguntas aqui, eu também acho isso bizarro, não tem como mudar de espécie, né? Mas é o que acontece. Fangar, por sua vez, voltou de mãos abanando para casa, mas ainda tinha algo bom para acontecer para ele, porque seu casamento aconteceria em poucos dias, mesmo que novamente fosse forçado, tá? Só que, felizmente, Laval e Ares conseguiram fazer um ataque surpresa no momento perfeito, salvando assim nossa grande Leila antes do pior acontecer. Nesse meio tempo, depois de salvá-la, os três estavam voltando para o Templo das Fênix, porém, Flinx decidiu ir sozinho enfrentar Fangar e seu grupo. E bem, enfrentá-lo sozinho acabou não dando certo, né? Porque ele ficou preso em um desfiladeiro sozinho que caiu sobre ele. Laval e Ares, por sua vez, chegam emocionados para avisar que tinham salvado Leila, mas infelizmente receberam a notícia que Flinx estava preso. O Rei das Fênix, junto de nossos personagens e alguns outros figurantes, vão salvá-lo, mas infelizmente acabam presos junto dele no desfiladeiro. Quem diria, né, que entrar com a nave desse tamanho seria uma má ideia. Infelizmente, lá dentro eles acabam descobrindo que isso tudo foi um plano arquitetado por Fangar e seu grupo para dar um fim ao Rei das Fênix. Naquele ponto não tinha como eles saírem do desfiladeiro mais, era impossível, mas é aqui que surge novamente nosso grande Shadowwind, ou Lavertas. Felizmente ele conseguiu escapar da morte naquele dia e ficou muito feliz ao reencontrar Laval. Além disso, ele também deu até uma provocadinha em Leila, falando que faria de tudo pela namoradinha de seu sobrinho. Agora, para você que está se perguntando como diabo ele conseguiu sobreviver, bem, vocês se lembram que Lavertas é o corredor misterioso, né? Então, sob essa identidade, ele ganhou muitas corridas, consequentemente ganhando muitos X dourados, e ele usou um desses X para fazer um abrigo e sobreviver àquele desmoronamento. Além disso, foi usando também essas mesmas bolas de X dourado que ele conseguiu escapar junto de Laval e seu grupo do desfiladeiro que estavam presos. Nesse ponto da história, mesmo que tenham escapado, o mundo estava sendo dominado por Fangar e seu grupo. Estava tudo congelado e não restavam muitos seres vivos. Na realidade, a única opção que tinham para eles derrotarem Fangar era criar outra grande iluminação. O problema é que, como eu disse, para isso eles precisavam das 8 asas de fogo. E para isso precisavam do mapa, que infelizmente foi destruído por Tormak. Então, como de acho eles conseguiriam fazer isso? Bem, Laval e seus amigos foram inteligentes e tentaram procurar por Tormak, porque talvez ele pudesse ajudá-los de alguma forma. E dito e feito, depois de algumas pesquisadas aqui e ali e voar por uma área estranha, eles encontram Tormak ainda na forma de pantera. Infelizmente eles descobriram que quando ocorreu a explosão, o antigo tigre foi afetado pela magia no mapa e conseguia agora detectar a localização de cada uma das 8 asas. Então, para se redimir de seus pecados e também para agradecer por ter salvo sua filha, ele decidiu ajudar os garotos a encontrar as asas. Dito isso, depois de alguns dias eles enfim conseguem tudo o que era necessário, e com elas em mãos, Fluminox explicou que para criar uma nova iluminação, os 8 seres com as asas deveriam voar com toda a velocidade em direção ao Monte Cávora, isso tudo ao mesmo tempo. Dessa forma, Laval e seus companheiros seguiram as ordens de Fluminox, porém ainda assim não estava dando certo por algum motivo. Então Flinx, por sua vez, também se uniu ao grupo como uma parte fundamental do processo, se tornando o 9º ser e o mais importante para fazer com que a iluminação acontecesse dessa vez de forma perfeita. Felizmente, a grande iluminação aconteceu completa dessa vez, sem defeito algum. Flinx, junto de Laval e das outras 7 tribos, conseguiram restaurar a paz em Shima. Fangar se tornou do bem, Tormak retornou a ser um tigre, e por fim, todas as Fênix voaram em direção do sol, dando a entender que seu trabalho aqui estava completo. Tudo estava perfeito e na última cena do desenho nos mostra que Shima é somente uma pequena fração, uma ilha minúscula em volta de toda a Terra. Então, tudo isso nos leva para a próxima temporada, que infelizmente não existe. O desenho acaba aqui. Infelizmente, porque, tinha um potencial gigantesco. Mas bem, obrigado por ficarem até aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Deixa um like para fortalecer a gente e te vejo em uma próxima. Valeu!